Salve Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar este vídeo sobre o pastor que se fez cordeiro, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pastor que se fez cordeiro. Para entendermos isso, vamos ler o que a lei de Moisés falava sobre o cordeiro pascal. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. É o mês de Nissan. É um mês lunar que tem 28 dias e começa com a lua nova. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro por casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Então o cordeiro deveria ser preparado no dia 10. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Jesus, o cordeiro, é homem, é sem defeito e atende às prescrições da lei de Moisés do Antigo Testamento, transportadas para o Novo Testamento. Vós o escolherei entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. 1º dia é lua nova, 7º dia, lua crescente. 14º dia é lua cheia. É a festa da Páscoa que se celebra na lua cheia. 14º dia. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. O cordeiro pascal seria morto ao entardecer. Jesus foi morto no entardecer, para substituir os cordeiros do Antigo Testamento. Tomarão do seu sangue e poloão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Então, o sangue do cordeiro serviria de sinal para marcar as portas dos hebreus, a fim de que não houvesse naquela casa a morte de nenhum primogênito. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Carne do cordeiro assada ao fogo. Nós agora comemos o corpo de Cristo sob a espécie do pão, e bebemos o sangue de Cristo sob a espécie do vinho, no sacramento da comunhão eucarística. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não ficará dele, nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Rins cingidos, uma corda amarrada na cintura, para levantar um pouco a túnica e desembaraçar o passo. Por quê?
porque os hebreus vão ter que sair e fazer uma viagem. Sandálias nos pés, pelo mesmo motivo. Bastão na mão, pelo mesmo motivo. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa para o Senhor. O Senhor vai passar. E os hebreus têm que estar preparados, comendo aquele cordeiro, porque logo depois os egípcios não apenas vão deixar os hebreus partir, mas vão fazer força para que eles saiam logo do país. Vão querer expulsá-los daquela terra, depois da praga dos primogênitos. E naquela noite eu passarei, daí vem Páscoa, pela terra do Egito. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, novamente passar, Páscoa, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como festa para o Senhor. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Assim fica instituída a festa da Páscoa com a imolação de um cordeiro, cujo sangue serviu de sinal para a libertação dos hebreus. Eles foram poupados da morte dos primogênitos e eles foram libertos da terra do Egito, da terra da escravidão. Este é o sentido do Cordeiro Pascal, tal como ele foi introduzido no capítulo 12 do livro do Êxodo. Mas este cordeiro não era capaz de libertar os hebreus do pecado. Ele era um animal irracional. E o sangue de cordeiros ou de qualquer outro animal irracional não pode nos perdoar os pecados. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio como um novo cordeiro. Este cordeiro é chamado por São João Batista Cordeiro de Deus. Vejamos aqui, São João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser imolado no lugar do Cordeiro Pascal e para tirar o pecado do mundo com o seu sangue, com a sua morte cruenta, com a oferta do seu sacrifício ao Pai em nosso favor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, São João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro cujo sangue tem uma eficácia redentora. Jesus se apresenta a si mesmo como o bom pastor, no capítulo 10 de São João. Vejamos o versículo 14 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. O conhecimento aí, ele transborda em amor. Eu conheço, entenda-se, e amo as minhas ovelhas, como eu conheço o Pai, entenda-se, e amo meu Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Que forte, não é? Um pastor dar a vida pelas ovelhas, que são animais irracionais. Mas tenho outras ovelhas que não são deste redil ou deste aprisco. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. É o desejo de Jesus que o seu rebanho, ou seja, a Igreja Católica, se estenda a toda a humanidade, que todos se convertam e façam parte da Igreja que Jesus fundou sobre Pedro. Por isso o Pai me ama,
porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou livremente. Na noite em que ia ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, etc. Assim diz o padre quando vai narrar as palavras da consagração. Abraçando livremente a paixão. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Posso dá-la e posso retomá-la. Retomá-la pela ressurreição no terceiro dia. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. O Pai mandou que o Filho desse a sua vida para depois retomá-la. E desse esta vida em sacrifício cruento na cruz, pela redenção de nós, suas ovelhas. E retomasse a sua vida, ressuscitando ao terceiro dia e nos dando a esperança de participarmos desta ressurreição com ele no último dia. Esta é a grande alegria da Páscoa. Houve um cordeiro que se imolou em nosso lugar e em nosso favor. Mas este cordeiro é também pastor. Melhor dizendo, ele é um pastor que se fez cordeiro. Ele é um cordeiro que apacenta, o que é estranhíssimo. O cordeiro é um filhote de ovelha. Como é que um filhote de ovelha, que é um cordeirinho, pode apacentar, pode fazer algo que só um pastor pode fazer? Mas é o que está escrito no Apocalipse, no capítulo 7. Naquela sessão dos 7 selos, aparece este trecho. Os 7 selos estão lacrando as folhas de um livro, escrito por dentro e por fora, um livro que contém os desígnios divinos. E se abrirmos o livro, teremos o sentido da nossa vida. Mas ninguém no Apocalipse, no capítulo 5, era digno de abrir aquele livro. Somente o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, foi ele achado digno de abrir as folhas do livro para poder dá-las a conhecer a nós, homens. Então, o Cordeiro vai abrindo cada um dos livros, o Cordeiro vai abrindo cada um dos selos, e o livro só será legível a partir do 7º selo, quando o 7º selo for rompido. Mas, quando o 6º selo já foi aberto e o 7º ainda não, passa-se esta visão, a visão do triunfo dos eleitos no céu. Vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Eu estou lendo o início do capítulo 7 do Apocalipse. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo, e gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 é 12 vezes 12. 12 indica perfeição. 12 vezes 12 é a perfeição das perfeições. 1000 indica a totalidade. Todos são marcados com a perfeição elevada à perfeição. E são marcados com um selo. Esse selo é o caráter batismal que nós recebemos no sacramento do batismo. É o caráter de filhos de Deus, de membros da igreja, de herdeiros do céu. É uma marca permanente que não se apaga. Ela é indelével e é própria do sacramento do batismo. Depois disso, estou agora no versículo 9, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma multidão imensa, estavam de pé diante do trono, o trono é onde está sentado o Pai, e diante do Cordeiro, o Cordeiro é o Filho, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. As palmas da vitória eles seguram na mão, e as vestes brancas simbolizando a sua pureza. Com a sua pureza, eles venceram o mundo e Satanás, e agora estão triunfantes no céu. E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao que está sentado no... A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, ou seja, ao Pai, e ao Cordeiro, ou seja, ao Filho. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, se prostraram diante do trono para adorar a Deus. Os anciãos, em número de 24, circundando o trono, representam provavelmente a humanidade. Os 4 seres vivos representam provavelmente as forças da natureza. Todos estão se prostrando em adoração a Deus. E diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos, um dos 24 anciãos, tomou a palavra e disse-me: Estes que estão trajados com vestes brancas, e quem são e de onde vieram? João Evangelista devolveu a pergunta ao ancião. Eu lhe respondi: Meu senhor, és tu quem o sabes? Ele então me explicou: Estes são os que vêm da grande tribulação, são as perseguições da igreja, cujo protótipo é a perseguição de Nero, que perseguia os cristãos na época em que o Apocalipse foi escrito por São João. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos perdoa de todas as impurezas. Impureza para nós é pecado. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono, ou seja, o Pai, estenderá a sua tenda sobre eles. Que lindo! Tenda quer dizer casa. Vai estender a tenda para cobrir os que triunfaram, os que venceram, os que conquistaram a vitória pela pureza, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro, misturando seu sangue ao do Cordeiro, porque eles também sofreram martírio cruento. Nunca mais terão fome, nem sede, o sol nunca os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Prestem atenção. O Cordeiro vai apacentar aqueles que estão no céu. O Cordeiro vai assumir uma posição de pastor. Estranho, não é isso? Conduzindo-os até as fontes da água da vida. Aquele que está sentado no trono é o Pai. O Cordeiro é o Filho. As fontes da água da vida provavelmente representam o Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo São João, no capítulo 7, quando narra a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, diz no seu versículo 37, capítulo 7, versículo 37, no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé, disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim, e que beba aquele que crê em mim. Conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deveriam receber aqueles que tinham crido nele,
pois o Espírito não havia ainda sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo só seria derramado a partir da glorificação de Cristo na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Espírito Santo foi dado a nós como o dom da paixão do Senhor. Aqui o Espírito é chamado de rios de água viva. No Apocalipse fala de fontes de água da vida. Então nós temos o Pai, que é aquele que está sentado no trono, temos o Filho, que é o Cordeiro, e temos o Espírito Santo, que são as fontes de água da vida. As três pessoas da Santíssima Trindade estão junto daqueles que venceram e triunfaram no céu. Não é maravilhoso? Agora prestem atenção. Parece que é tão maravilhoso que chega à beira da loucura. Vocês não acham? Vamos supor que vocês gostassem de um animal doméstico como ovelha. Imagine que você fosse um pastor e tivesse algumas ovelhas para apacentar. O que você poderia fazer para ser chamado de bom pastor? Você daria água para as ovelhas, conduzindo-as até os rios de água límpida. Você daria uma boa pastagem verdejante para as ovelhas se alimentarem dela. Você protegeria as ovelhas contra os lobos e basta. Isso já é o suficiente para você ser um bom pastor. Suponhamos, porém, agora eu estou imaginando, estou inventando, que você amasse tanto as suas ovelhas que você se resolvesse tornar-se uma delas, fazer-se ovelha. Que coisa estranha! Você que é homem, é um animal racional, vai se tornar um animal irracional. Em vez de andar de pé, você anda agora de quatro. Em vez de falar, você agora começa a balir como as ovelhas. Bé, bé. Tudo isso porque você quis tornar-se um daqueles animais a quem você ama. É exagero, vocês não acham? Pois foi o que o nosso Senhor fez. Ele, que estava junto do Pai na unidade do Espírito Santo, fez-se homem. Ele se fez um de nós. A distância entre Deus e nós é a distância entre o infinito e o finito, entre o Criador e a criatura. É uma humilhação imensa que uma pessoa divina, como o Filho, se fizesse homem no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. O mistério da encarnação é uma humilhação. É uma humilhação para Jesus, nosso pastor, tornar-se um de nós, suas ovelhas. Mas vamos adiante. Suponhamos que esse pastor, não contente em tornar-se uma ovelha e andar de quatro como as ovelhas e abalir como as ovelhas, ele quisesse se tornar um filhote de ovelha, um cordeirinho, um cordeiro. O pastor, portanto, bom pastor, quis tornar-se não apenas ovelha, mas um filhotinho de ovelha. Esse pastor é doido, não é? Será que ele perdeu o juízo? Pois é, foi o que o nosso Senhor fez. Ele, sendo Deus, se fez um de nós e se fez o último de nós pregado na cruz como um cordeiro imolado. Na cruz, nem sequer ele se parece homem. Todos que olham para ele desviam o rosto, porque ele está desfigurado. Jesus se fez por nós cordeiro. Que coisa, né? Vamos adiante. Suponhamos agora que esse pastor, que resolveu fazer-se ovelha, mais ainda, fazer-se cordeiro, agora resolvesse dar a sua vida pelas ovelhas. Que ele aceitasse morrer no lugar das ovelhas que ele apacentasse. Nossa, esse pastor está doido? Foi o que o nosso Senhor fez. Ele se tornou um de nós, ele se tornou o último de nós
e ele deu a sua vida por nós. Ele morreu em nosso favor e em nosso lugar. O castigo que deveria cair sobre nós caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Imagine você dar a vida por um animal. Imagine Jesus, que é Deus, dar a sua vida por nós, homens. Ele se fez homem para poder morrer como nós, mas morrer em nosso favor. Que coisa maravilhosa! Que coisa de louco! Vamos adiante. Suponhamos que você, bom pastor, resolvesse se tornar uma ovelha, resolvesse se tornar um filhote de ovelha, que é um cordeiro, resolvesse morrer em favor das ovelhas que você apacentava e resolvesse entregar o seu corpo e o seu sangue como comida e como bebida pelas suas ovelhas. Agora você realmente atingiu o máximo da loucura. Esse pastor é totalmente louco. Foi isso que nosso Senhor fez. Que loucura não fizestes, vindo ao mundo nos salvar, e depois que tu morrestes, ficas vivo neste altar. Jesus não quis apenas morrer por nós e acabou. Ele quis tornar-se presente no sacrifício da Eucaristia, no sacrifício da Santa Missa, sob a aparência de pão e de vinho, para que nós pudéssemos entrar em comunhão com Ele, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue, ocultos sob as espécies do pão e do vinho. Este é o sacramento da Eucaristia. E felizes são os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Que coisa linda! Jesus mostrou o seu amor até o extremo, morrendo na cruz por nós e se entregando a nós como comida e bebida. Gente, comida para ser mastigada, bebida para ser engolida. É muita humilhação. É uma humilhação que não conhece limites. Por quê? Porque Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O pecado é uma ofensa horrível, mas o amor de Jesus por nós superou imensamente a gravidade dos nossos pecados. Ele não só redimiu o pecado de Adão, que foi transmitido a todos nós, o pecado original, mas também redimiu os outros pecados pessoais que nós cometemos e nos deu aquilo que Adão havia perdido, a graça. Deu esta graça com superabundância, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque este pastor quis se tornar cordeiro para nos apacentar e nos conduzir às fontes da água da vida. Gente, como Deus é bom! Como é bom o seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem por nós, por nossa causa, em nosso favor, que se imolou na cruz por nós e que se deixou ficar presente no sacramento do altar para nós o adorarmos. Nós adoramos Jesus presente na Eucaristia e para nós nos alimentarmos dele. Tudo isso, convenhamos, é uma loucura de amor. Se Deus nos amou até o fim e o amor só com amor se paga, nós não podemos nem pensar em dizer não a este convite. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Quando ouvimos estas palavras, nós temos que ir com prontidão e alegria até este banquete. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado.
Gente, a Santa Missa é tão maravilhosa que se existisse uma única missa em um único lugar da terra, celebrada por um único sacerdote, valeria a pena nós fazermos todo o sacrifício para sairmos de onde nós estamos e participarmos desta missa. Mas Deus quis que a missa estivesse presente em várias paróquias, em várias igrejas e capelas, em oratórios, em todo lugar onde houvesse um sacerdote para dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, tornando presente sobre o altar o sacrifício de Cristo por nós. Sacrifício incruento, mas é o mesmo sacrifício. Sacrifício sem derramamento de sangue, mas sacrifício de alguém que um dia já derramou seu sangue por mim. E agora eu pergunto, o que nós merecemos se nós não vamos à missa porque estamos cansados? Devemos estar cansados de Deus, não é? Porque Jesus não se cansou de nós. Ele suportou todo o cansaço e todo o sofrimento em nossa causa. Por nossa causa. O que nós merecemos se não vamos à missa porque recebemos uma visita em casa? Que visita importante é essa que supera o próprio Jesus que nos chama para a sua ceia, o banquete em que ele próprio é comida e bebida? Não vamos à missa porque temos uma viagem. E nessa viagem a gente já sabe, mas mesmo assim vai, que não vai dar tempo. Gente, se nós pudermos entender o tamanho do amor de Jesus, poderíamos entender a gravidade que é faltar à Santa Missa. Se Jesus não nos amasse tanto, faltar à missa não seria tão grave. Se nós já cometemos este pecado, que confessemos chorando e pedindo a Deus para morrermos antes de cometê-lo novamente. Bem, a Santa Missa é um presente que nós não podemos recusar. Temos que ir até ela com amor e com alegria e com gratidão. Mas há alguns que não conhecem este presente. Há alguns que não sabem que Cristo veio para morrer por nós e nos deixou a Eucaristia para nós entrarmos em comunhão com Ele. Há muita gente neste mundo que não sabe que Deus nos ama e que nos ama tanto e que nos amou até o fim. Há muita gente que, por não saber que é amada, sente-se triste e vai da tristeza até o desespero. E nós que recebemos tanto de Deus, temos que anunciar a estes que não conhecem: Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós, Ele obteve muito mais do que Adão perdeu pelo pecado. Nós podemos nos tornar puros e triunfar no céu se hoje recorrermos ao sacramento da confissão, se acusarmos as nossas culpas diante de um homem, que é o sacerdote, e recebermos a absolvição: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, nós nos tornamos mais brancos do que a neve. A igreja deixada por Cristo, temos que anunciar àqueles que não o sabem, é a verdadeira. Esta é a igreja que foi fundada sob Pedro. E quem é Pedro? Pedro, na época de Jesus, era Simão. Hoje, Pedro é Leão XIV, que foi eleito no conclave e agora nos apacenta na fé, nos confirma. Qual outra igreja que tem Pedro, a não ser a católica? Qual outra igreja ou religião que tem Maria Santíssima como mãe, rainha, senhora, medianeira? Qual outra igreja, senão a católica, que tem o sacramento da confissão, pelo qual nós nos libertamos dos nossos pecados? Qual outra igreja que não a católica, que tem a Santa Missa como sacrifício, a comunhão como sacramento, o tabernáculo como presença de Jesus substancial, esperando a nossa adoração? Qual é a outra religião em que nós temos a esperança
de, ao morrermos, irmos ver a Deus face a face. Os evangélicos não acreditam nisso. Para eles, quando nós morremos, entramos num estágio de sonolência, de hibernação, e só acordaremos no último dia. Eles não acreditam que haja uma recompensa imediata para aqueles que morreram, a visão de Deus. Mas nós acreditamos que nós, morrendo em estados de graça, veremos a Deus, seja diretamente, seja passando pelo purgatório, mas quem morre em estado de graça tem o céu garantido. Essa esperança nós católicos temos. E temos que anunciar àqueles que não têm esperança. Esta é a verdade. O túmulo está vazio. O cordeiro que foi imolado ressuscitou. Ele está presente no sacrário, onde arde uma chama vermelha, uma luz vermelha, mas ele também está presente em cada missa, quando o padre oferece para você o corpo de Cristo. Você diz amém. Esta é a igreja na qual nós nascemos, a qual nós pertencemos sem merecer. O que eu, padre Luiz Carlos, fiz para merecer pertencer à Igreja Católica? Nada. Eu nasci numa família católica, fui batizado com uma semana de nascido, fui catequizado pelos meus pais, aprendi a rezar o terço com ele e a recitá-lo todos os dias, porque eles rezavam o terço em família sem falhar. Não fiz nada para merecer o que eu recebi. Mas se nós recebemos de graça a salvação, temos de comunicá-la aos outros que não tiveram a mesma sorte do que nós. Nasceram numa família que não era católica. Nasceram sem saber quem é Deus, quem é Cristo, quem é a igreja. Nasceram perdidos, nós temos que levá-los até Ele. Tenho outras ovelhas, diz Jesus, que não são deste aprisco ou deste redil. Devo reconduzi-las e haverá um só rebanho e um só pastor. Você pode conduzir uma ovelha desencaminhada, uma pessoa que está perdida, até o confessionário. Você pode conduzi-la até um padre que vai visitá-la se ela está doente. Você pode ajudar os padres no ofício pastoral. Todos nós temos que nos comprometer uns com os outros. Não podemos responder como Caim, que respondeu a Deus que lhe perguntava onde estava seu irmão. Por acaso sou guarda do meu irmão? Sim, diz São João Paulo II. Todo homem é guarda do seu irmão. Nós somos guardas uns dos outros e vamos responder uns pelos outros se não conduzirmos todos os que estão ao nosso alcance para o céu. E se não evitarmos que todos os que estão à nossa volta vão para o inferno. Esta é a nossa missão. O pastor se fez cordeiro. O cordeiro foi imolado, ressuscitou, e ele agora nos apacenta até as fontes da água da vida. Que coisa maravilhosa, né? Nós, católicos, temos muito que nos alegrar e que levar essa alegria aos outros. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos recitar agora a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, aqui a serva de Deus. Esta freira, eu estou pedindo a intercessão dela. Ela morreu em odor de santidade no convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde ela foi priora várias e várias vezes. Estou pedindo a ela a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. De fato, é comum que as pessoas, ao envelhecer, fiquem com as articulações emperradas. Mas no meu caso, com 61 anos, eu pareço já ter mais de 80. Estou com dificuldades até para fazer uma genuflexão, até para permanecer muito tempo de pé. Então, se for para a maior glória de Deus, que eu receba como milagre a cura e eu fique bom para poder servir melhor aos outros, se isso for para a maior glória de Deus,
Se isso for para eu servir melhor aqueles que estão perto de mim, que eu devo conduzir para Deus, se isso servir para levar a Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, então eu peço que Deus me cure. E peço a você que está me ouvindo que reze a Deus por mim, pedindo a intercessão da Madre Maria José de Jesus pela minha cura. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidades de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos rezar a oração, a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Se você quiser uma relíquia da Madre Maria José de Jesus, aqui este pedaço de pano foi tocado no osso dela. Você peça por mim através do e-mail provida@providanapolis.org.br provida@providanapolis.org.br. Vamos agora recitar a súplica ardente ao São José. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus,
que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guion de Montfort, Santa Geneviève Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos, com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria.